Hora de entrevista aqui na CNN. No Brasil, o preço médio do litro do diesel ultrapassou o da gasolina pela primeira vez na história. O valor do diesel comum está em média R$ 7,56 por litro. Já a gasolina comum custa em média R$ 7,39 o litro. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo. Para falar sobre essa alta dos preços, a gente conversa agora com o ex-diretor da ANP, o Décio Oddoni. Décio, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Eu já começo com a minha primeira pergunta. Explica pra gente por que o diesel disparou tanto e tá mais caro que a gasolina. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Normalmente, quando o preço do petróleo sobe, o preço do diesel e da gasolina também sobe. O que está acontecendo nessa crise é que está subindo mais o preço dos derivados que o preço do petróleo em função de um fenômeno novo, que é o aumento do custo de refino, o fechamento de refinarias no mundo ao longo dos últimos anos. E a invasão da Ucrânia, que afetou a oferta de diesel pela Rússia, que é um grande fornecedor, e impactou as margens das refinarias, e hoje o preço dos derivados, especialmente do diesel, tem subido mais do que o preço do petróleo em si. Décio, Tainá Farfan falando agora com você de Brasília. É claro que, principalmente se tratando de um período pré-eleitoral, há uma preocupação muito grande das autoridades com esse aumento, recorrente do preço dos combustíveis, ainda que a gente tenha todo esse cenário internacional, como você trouxe para a gente. Tem algumas propostas em andamento no Congresso Nacional. Eu queria saber de você, como essas propostas do governo, por exemplo, para tentar reduzir o preço dos combustíveis, como a PEC dos combustíveis, que está em andamento lá no Senado Federal, como essas propostas são capazes de reduzir o preço final do consumidor, se é que elas são capazes? Bom, o preço final do consumidor, ele tem três componentes, que é o preço do produto em si, que é um preço que flutua as variações do mercado internacional, e no Brasil é impactado pela variação do câmbio também, do dólar, as margens das distribuidoras e dos postos de gasolina e os tributos. Os preços internacionais, os preços dos produtos e as margens das distribuidoras e revendas devem ser estabelecidas no mercado, com o maior nível de competição possível. Qualquer tipo de intervenção é ruim. A gente não conhece nenhum caso de país que tenha conseguido controlar preço de combustível, preço de commodity em geral. Então, o que resta para os governos atuarem é o campo do tributo. Tem países que tributam mais que o Brasil, tem países que tributam menos, mas a decisão sobre o nível da tributação e a forma da tributação é o que resta para os governos atuarem. Então, acho que essas medidas de melhoria da cobrança do ICMS, elas são medidas positivas nessa direção. Há um outro fenômeno importante também que acontece no Brasil quando o preço das commodities, especialmente do petróleo, sobe. Como nós somos exportadores de petróleo, então, um aumento de preço aumenta a arrecadação do fiscal e gera excedentes de royalties e outras participações governamentais que podem ser usadas para mitigar o efeito nefasto que o aumento de preço tem na inflação para os brasileiros mais necessitados. Décio, toda vez que a Petrobras, toda vez que há um anúncio de novos preços dos combustíveis, a gente já coloca a mão no bolso e fala, meu Deus, até onde isso vai chegar? É isso que eu te pergunto agora, pelo cenário atual, até onde o preço dos combustíveis pode chegar? Qual seria o pico, assim, para a gente? Nunca ninguém acertou previsão de preço de petróleo. O que tem se avaliado é que o que vai acontecer nos próximos meses é um reflexo da situação das medidas de restrição ao acesso do petróleo russo, dos derivados russos ao mercado internacional, da volta do consumo, especialmente na China, se reduzirem as restrições causadas pela pandemia, e agora essa questão da possível recessão global. Então, há forças no mercado indicando escassez e aumento de preço, mas se a recessão vier, isso pode causar um impacto na demanda que seguramente impactaria preços também. Sem contar um outro efeito climático, que é a temporada de furacões na região do Golfo do México, que é onde estão as principais refinarias americanas. Então, é um período de incerteza, o período do segundo semestre desse ano, e a gente tem que estar preparado para isso. Décio, como você disse, não tem como prever preço, mas tem como a gente prever um período para melhora ou, por enquanto, nada disso? Não há previsão possível nesse momento de volatilidade extrema que a gente vive com a guerra, com a possibilidade de recessão
e com ainda as restrições que existem ao consumo na China. Então, infelizmente, vamos ter que conviver com incerteza nos próximos meses. Décio, tem alguma maneira do consumidor final mitigar um pouquinho esse cenário? Claro que você disse que o cenário todo é de incerteza, inclusive com influências também internacionais. Como é que o consumidor final, então, ele pode medir e tentar economizar pelo menos um pouco na hora de encher o tanque? Para o consumidor final, resta, né, procurar comprar combustível em posto confiável, né, em que a qualidade esteja garantida, os volumes estejam garantidos também, e pisar menos no acelerador. Fora isso, só reduzindo o consumo mesmo. Décio, o preço médio do diesel acabou ultrapassando da gasolina pela primeira vez. O que deve acontecer daqui para frente? Qual cenário a gente pode esperar? Num cenário de volatilidade, né, tanto de oferta, em função das restrições ao acesso da Europa, especialmente ao petróleo russo, né, num cenário em que a demanda também está incerta em função das restrições que a China tem colocado, né, com os lockdowns lá para minimizar o efeito do coronavírus. E com a possibilidade global de recessão, é difícil fazer previsões, como eu já comentei. Aqui no Brasil, os preços também eles são afetados por uma outra variável, né, que é a taxa de câmbio. E a gente, num período eleitoral, também tem, né, uma volatilidade na taxa de câmbio. Então, o que a gente consegue prever é que não há nada, né, com um bom grau de certeza nos próximos meses, né, que afeta o preço do petróleo. Tanto o preço de commodity, tanto o preço de taxa de câmbio, são variáveis aí que têm volatilidade prevista nos próximos meses. Então, a gente tem que estar preparado para um período de maior volatilidade. Então, o cenário internacional ele tem uma maior influência nisso, né, Décio? Se a gente, claro, você acabou de dizer, a gente está passando, é capaz da recessão dos Estados Unidos entrar em recessão, também uma recessão global, mas então, se o cenário internacional melhorar, a gente consegue absorver um pouquinho dessa melhora aqui no Brasil, consequentemente, então? Sim, se houver uma estabilização das incertezas globais e a taxa de câmbio no Brasil também recuar um pouco, é possível que a gente tenha uma redução no preço aqui também. Mas nada disso é garantido. Décio, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação e disponibilidade aqui na CNN nesse domingo. A gente agradece demais. Muito obrigado, foi um prazer.